noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Happy Hour com roda de conversa com a advocacia. Me chamo Rafaela Fronza e, em nome da CJA, Comissão da Jovem Advocacia, agradeço a presença de todos. É com imensa alegria que damos início ao evento e, desde já, registramos nosso agradecimento especial à diretoria da OAB Subseção Santa Rosa, na pessoa da doutora presidente, doutora Sandra Lameira, a qual cumprimentamos e agradecemos pela pronta colaboração e auxílio na concretude desse evento. Queremos registrar também a presença das demais autoridades. Dr. Marcos Pipe, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB-RS, Dr. René Carlos Schubert Júnior, vice-presidente da OAB Subseção Santa Rosa, Dr. Otávio Augusto Rorato, presidente do Conselho da Subseção, e a Major Vanessa Peripoli, subcomandante do 4º Batalhão de Polícia Aérea da Fronteira, como também a presença da CJA, Subseção de 3 de Maio, que registramos o cumprimento na pessoa da vice-presidente, da doutora Daiane Levinsky. Agradecemos ainda a entrega e o esforço dos integrantes da CJA Santa Rosa na realização do evento. Dr. Eric Soares, Dr. Gabriel Hartmann, Dra. Camila Palman, Dra. Daiane Specht, Dra. Valentine Carpenedo, Dr. Miguel Willig, Dra. Pietra Maicá e Dra. Rafaela Fronza. Muito obrigado. De imediato, passo a palavra para meu colega de comissão, Dr. Miguel Willig, que apresentará o evento e a nossa comissão. A realização desse evento visa promover a integração da jovem advocacia de Santa Rosa e região, para proporcionar a troca de diálogos entre os colegas e todos aqueles que vivenciam a rotina jurídica, seja na seara judicial ou extrajudicial, com o objetivo de compartilhar conhecimento, dividir dificuldades e experiências, além de fortalecer a pauta do início da advocacia. A nossa comissão tem como objetivo estreitar os laços entre os colegas para que os novos integrantes da Ordem se sintam acolhidos e pertencentes. Aproveitamos para informar que os colegas que desejarem fazer parte da nossa comissão podem buscar informações com qualquer membro aqui presente e registrar sua presença nesse evento. Muito obrigado. Passaremos agora à abertura da roda de conversa e, para refletir o assunto conosco, apresentamos a presidente doutora Sandra Marisa Lameira, o Dr. Gabriel Hartmann, vice-presidente da CJA Santa Rosa, e o Dr. Marcos Pipe, vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Dr. Marcos Pipe é advogado, mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS, pós-graduado em Garantias Constitucionais del Processo Penal pela Universidade Castilla-La Mancha, especialista em Ciências Penais pela PUC-RS, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC-RS. Passo a palavra para vocês. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Happy Hour Jurídico, que visa, acima de tudo, como o próprio protocolo destaca, aproximar a jovem advocacia da subseção e aproximar os jovens advogados da labuta e do contínuo trabalho que nós, enquanto Comissão da Jovem Advocacia, temos. É um prazer enorme ladear ao lado do Dr. Marcos Pipe, ao lado da nossa presidente, a doutora Sandra Lameira, a qual destaco inicialmente e faço um agradecimento especial, porque todos os eventos promovidos pela Comissão da Jovem Advocacia têm uma força ímpar da nossa diretoria, em especial aqui da doutora presidente, doutora Sandra Lameira. Muito obrigado, doutora. De pronto, então, iniciaremos o nosso bate-papo muito informal e, para tanto, já combinamos e ajustamos. Todos aqueles que quiserem em algum momento fazer alguma indagação, fiquem super à vontade, que esse é o objetivo do nosso bate-papo do dia de hoje. Então, passo de pronto a palavra para o Dr. Marcos Pipe, para que exponha inicialmente todos os seus objetivos, os seus desafios, e fale um pouco da sua trajetória inicial na carreira, principalmente na jovem advocacia em si. Muito obrigado, doutor Gabriel. Agora eu fico no desafio se eu falo de pé ou se eu fico sentado. É uma grande questão, mas eu vou levantar por um tempo, depois eu sento. Eu acho que assim faz parte. Gostei do ajuste do som. Eu disse que uma vez eu fui fazer um happy hour e eu ouvi a minha voz de novo, vindo lá do fundo. Agora eu não estou
Agora está 100%. Agora me tornei um desafio para essas câmeras que estão aqui, né? Sinto muito, mas eu acho que eu fico mais ou menos nesse lugar aqui. Daqui a pouco eu me aquieto. Mas, pessoal, com toda a informalidade que tem o happy hour, eu acho que é necessário sempre iniciar com um mínimo formal, né? Que é realmente reconhecer o trabalho aqui da subseção de Santa Rosa. E quando eu vejo esse lugar lotado, né, vejo esse lugar com diversas pessoas, e eu falei para o Eric que eu já passei em vários lugares, e às vezes eu falo para 3, 4 jovens com a mesma vontade, justamente porque é assim que se constrói. O nosso grupo ele veio construído aos poucos, né, para que a gente pudesse chegar em um colégio de presidentes com mais de 600 inscritos, para que a gente pudesse chegar em mais de 80 comissões no Rio Grande do Sul. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que realmente é de uma dedicação, de construção. Mas preciso reconhecer aqui o trabalho da presidente Sandra Lameira, que me recepcionou muito bem e sempre me recepciona com muito carinho em todos os lugares do Rio Grande do Sul, que é uma presidente bastante presente também nos eventos da seccional. E, presidente Sandra, é uma grande felicidade para mim estar aqui hoje, né, estar a partir de um convite de vocês, com a tua aceitação, justamente conhecendo um pouco da advocacia de Santa Rosa e contigo, né, poder notar um pouco da tua história. A gente conversou um pouco despretensiosamente, mas ali pude descobrir, né, que a presidente Sandra Lameira tem uma caminhada, foi colaboradora da Ordem dos Advogados de Santa Rosa, esteve no início da sua carreira, foi estagiária depois advogada, sempre participando voluntariamente da Ordem, depois participando dos cargos de diretoria. Essa tua carreira fica marcada na história como a primeira presidente mulher da subseção de Santa Rosa, mas também revolucionando aqui a advocacia de Santa Rosa. Então deixo o meu registro, né, o meu agradecimento por tudo isso e, enfim, parabéns pelo teu grupo também por essa advocacia presente aqui. Parabéns, obrigado pelo convite. Também cumprimento aqui, não posso deixar de cumprimentar o nosso presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Santa Rosa, Dr. Eric Soares, que sabe um pouco do que a gente convive no nosso grupo de presidentes, que sabe um pouco e participa das nossas iniciativas. E o Eric, desde o primeiro momento em que surge o convite, ele, com muito carinho, endereça o meu nome, e desde então a gente vem conversando para que o evento acontecesse, mas o Eric é um presidente que está conosco desde o primeiro momento, né? Ele sempre está atento aos debates, sempre é aquele que, para representar Santa Rosa, a Jovem Advocacia de Santa Rosa, ele está sempre muito presente, né? Se manifestando, sempre colocando seu ponto de vista, e é isso que a Jovem Advocacia de Santa Rosa vê e está representada pelo Eric. Obrigado, Eric, pela tua liderança voluntária, né? Realmente uma liderança extremamente jovem, uma escolha acertada da doutora Sandra Lameira, justamente para que o presidente possa estar alinhado com o presidente da subseção, possa trabalhar, seja realmente um advogado ou uma advogada que esteja ali na linha de frente, para realmente ter a sensibilidade, o ouvido daqueles primeiros passos na advocacia. Cumprimento também o Dr. Gabriel Hartmann, que está aqui, nosso mediador. A ideia é conversar, é realmente esse microfone talvez circular, ou talvez falar a partir daí também, mas é também contar um pouco da história da SEJA nesses últimos, pelo menos, 2 anos. Mas é uma história que vem, pelo menos, desde 2007, mas os últimos 2 anos que diz respeito a mim, enquanto vice-presidente, e a nossa presidente da comissão, que é a doutora Bruna Razeira, que é uma querida amiga, e eu digo que vive e respira 24 horas a Jovem Advocacia. Quem conhece sabe, é impressionante, é uma máquina de trabalho e realmente de entregas que a gente veio construindo junto ao nosso presidente Leonardo Lamac. Que espetáculo esse pôr do sol batendo aqui no meio desse fim de tarde. Eu fico realmente... Pode deixar assim, tá legal. Tá iluminado, faz parte, aquele horário de ouro para as fotos do Instagram, né? Não podia deixar de cumprimentar também o pessoal de 3 de maio, né, que estão aqui, que vieram. Muito obrigado. Vocês moram no meu coração, vocês sabem disso, né? Estão sempre comigo lá em Porto Alegre também. Mas, antes de Porto Alegre, eu estava em Santa Maria. Vim de Santa Maria e costumo contar essa história que no ano de 2013,
eu chego em Porto Alegre com uma mala mais ou menos dessa altura aqui, muito parecido com a mochila que eu estou carregando hoje, né? A partir de um desafio. Né? De onde é que veio o Marcos Pipe? De onde é que surge esse advogado que hoje está auxiliando a Jovem Advocacia dentro dos projetos? Eu vim de Santa Maria no momento em que eu tive uma bolsa de estudos na PUC, e na época eu tinha um receio antes de contar essa história, mas hoje eu conto, o Conan conhece. Eu iniciei num estágio do CIE e depois parti para um sistema de portaria e recepção num centro clínico lá em Santa Maria. E fui deslocado para a noite. Quando eu fui deslocado para a noite, eu decidi, por óbvio, era um sonho, estudar para o vestibular. Para quem conhece Santa Maria, alguns vão estudar naquela região, em razão da UFSM. As pessoas fazem muito cursinho. Então eu disse, vou fazer o cursinho, né? Eu vim de escola pública, e a partir disso, naquela época, em 2013, passei, né, na PUC do Rio Grande do Sul e desloquei com fundo de garantia, então somente com o FGTS. E eu disse, eu tenho 6 meses para conseguir um estágio. Eu tenho 6 meses, porque senão eu vou ter que voltar para Santa Maria, está tudo certo, né, faz parte, e vamos tentar de novo, baixar a cabeça e estudar. Mas consegui aquele primeiro estágio. Porto Alegre tem essa coisa, para quem estudou lá de alguma forma sabe que existem muitos estágios mesmo, muitos órgãos, né? Hoje de uma forma, de várias formas, por edital, de forma voluntária, e a gente inicia então essa caminhada, e eu inicio essa caminhada em torno da advocacia. E depois acabo conhecendo professores da graduação, um grande professor, um grande amigo meu, que depois me torno estagiário da equipe dele, depois advogado da equipe dele, depois sócio da equipe dele também. E lá pude construir, né, aqueles primeiros passos na advocacia, e também fui convidado e também quis participar, e a partir disso comecei a participar da OAB, das atividades da OAB, e fui convidado para coordenar a interiorização, sempre com um discurso muito carregado, ainda com a presença muito de Santa Maria, com a presença daquela 287 que pega Santa Cruz, todas aquelas cidades, né, ainda tinha um sotaque carregado, né? Acho que eu até perdi esse sotaque ao longo do tempo, mas aí fui coordenar a interiorização e logo depois veio a pandemia. E surge, então, enquanto isso, um convite, em razão da Associação Eleitoral da Ordem dos Advogados, o convite para que eu assumisse a vice-presidência da Jovem Advocacia junto com a presidente Bruna Razeira, que foi uma das minhas grandes felicidades nesses últimos 2 anos, justamente pelo fato de ser uma grande amiga, uma grande advogada, uma advogada de direito de família muito atuante, e a partir disso a gente começou a planilhar, né? Quem me conhece minimamente sabe do desejo das planilhas, dos planejamentos, das ações, né? E isso eu e a presidente Bruna Razeira, então a gente encaixou uma parceria muito boa para que a gente pudesse construir as metas do que a gente esperava para a Jovem Advocacia. E eu e ela temos uma experiência muito semelhante. Ela veio do interior de Casca, com uma história muito distante, mas parecida com aquela vinda do interior, e utilizou, de alguma forma, a OAB para fazer amigos. E eu digo que hoje, dentro da OAB do Rio Grande do Sul, são os meus amigos, né? Praticamente, né, todos são meus amigos. Eu costumo até comentar com a Bruna que nessa virada de ano eu passei com ela, especificamente não com a minha família, em razão não fui para Santa Maria, e ela também não retornou. Então nós, com os nossos amigos ali, para vocês terem uma ideia do nível de amizade que nós construímos a partir dali, de parceria. E a partir desse convite do presidente Leonardo, que é um grande incentivador da Jovem Advocacia, vários projetos foram acontecendo. Para quem pôde acompanhar, pelo menos, as jornadas, 2 foram realizadas nas missões, uma em Santo Ângelo e outra em Frederico Westphalen, também outra em Bagé, também outra foi realizada em Bagé, Santo Ângelo, Frederico Westphalen, Passo Fundo. Então, nós realizamos essas jornadas de integração, justamente focando na qualificação, mas também na integração, justamente para que todos tenham essa experiência de conhecer as pessoas, de fazer networking, porque, para mim, a advocacia ela parte disso, da existência de networking, da troca de conhecimento, né? Existem algumas frases que não se faz
poucas coisas se faz sozinho. A gente realmente faz uma troca de conhecimento, né? A advocacia ela tem mudado muito. Existem pessoas que, ao longo do tempo, construíram o seu escritório, a sua carreira, a partir do momento que construíram uma sala, montaram uma sala, a partir disso, a partir dali. Mas existem advogados e advogadas hoje que não. Podem fazer a utilização da ordem, podem fazer tão somente os atendimentos online, ou, de alguma forma, faz um outro sistema de originação de cliente, ou trabalha só com consultoria específica. Todo esse mundo ele vem acontecendo. E isso é algo muito rápido. Para quem conhece as estruturas digitais, para quem conhece repositório de jurisprudência, sistemas de monitoramento, de processos, lançamentos, finanças, vocês sabem que tudo isso vem evoluindo de uma forma muito rápida. E tudo isso nós estamos visualizando. Todos esses movimentos da própria advocacia, da inteligência artificial, da internet, isso tudo, por um lado, não é nada novo. Rede social não é nada novo para vocês. Engajamento em rede social, produção de conteúdo, nada é novo para vocês. E a gente fica pensando como auxiliar. Como auxiliar esse primeiro passo. Nós fomos credenciados, tanto eu quanto a presidente Bruna Razeira, fomos credenciados e recebíamos, a partir dali, o convite para participar da ordem e, de alguma forma, podia participar dos cursos da ESA, tinha 50% de desconto. E, a partir de umas conversas muito fortes e de interlocução com o presidente Leonardo Lamacchia, logo depois da Cidade da Advocacia, durante a Cidade da Advocacia, na primeira edição, que é um evento estadual que acontece sempre na Semana da Advocacia, desde o ano passado, no Cais do Embarcadero, no mesmo lugar em que é a Soft Summit, nós fomos montar o programa Primeiros Passos. É justamente um programa focado, um programa estruturante, focado para a jovem advocacia. E esse programa ele veio, com esse nome, lançando o Dia Estadual da Jovem Advocacia, que é o dia 16 de agosto. Mas não só. O presidente Leonardo refere, né, isso, porque foi realmente uma testemunha, um ator desse cenário, que foi justamente a necessidade de juntar os benefícios, estimular os benefícios. Nós tivemos, então, a isenção da sociedade individual de advocacia, era uma taxa de R$ 530, que sempre o advogado que quando fosse formalizar a sua pessoa jurídica, enquanto sociedade individual de advocacia, tinha a taxa de R$ 530. Ela passou a ser zerada dentro do primeiro ano, para quem recebe essa credencial. Isso, de alguma forma, ajuda aquele jovem advogado a deixar de tributar em 27,5%, efetivamente, com a emissão dos recibos, e permite a inserção da nota dentro dos sistemas de emissão de nota fiscal a partir nas primeiras alíquotas em 4,5% a 6%. Isso é uma redução muito forte. Isso é uma redução, esse é um incentivo à formalização à atividade. Ao mesmo tempo, os 100% de desconto nos cursos da ESA no primeiro ano, 50% nos posteriores, né, no posterior imediato. Esse foi um movimento muito forte também. Por quê? Porque a Escola Superior da Advocacia, querendo ou não, tem a sua receita, né? É a partir disso que os cursos são criados. Mas a isenção à sociedade, a isenção aos cursos, tanto online, presenciais, que sejam exclusivos da Escola Superior, eles passaram a ser totalmente gratuitos, para fins de qualificação, para fins de que vocês possam participar de todos os lugares do Rio Grande do Sul de uma forma totalmente gratuita. Ao longo do tempo, também conseguimos, dentro daquele lançamento, a cesta de serviços do cartão de crédito da Cooperativa de Crédito dos Advogados. A gente conseguiu vários benefícios dentro da primeira fase. E, a partir disso, ao longo do tempo, fomos construindo e incluindo benefícios, como descontos em pós-graduação, né? E até o momento que temos que lançar a segunda fase, que foi lançada agora, neste ano, há poucos meses atrás, em outubro, na OAB Cubo, né, quando nós nos manifestamos em um movimento com mais de 600 pessoas no auditório da OAB Cubo, com transmissão online, com sorteios sendo realizados, também a segunda fase do programa Primeiros Passos. O que efetivamente é a segunda fase? Nós conseguimos um grande desconto em relação aos planos de saúde, conseguimos o certificado digital hospedado na nuvem, totalmente gratuito ao advogado recém-credenciado, nós conseguimos também um desconto para o advogado
que possui já inscrição. E todos esses movimentos nós fomos construindo, né? Esse certificado digital ele passa a ser entregue junto com a credencial a partir de agora, em todo o Rio Grande do Sul, né? As credenciais elas saem de Porto Alegre na comissão de apoio às subseções, não é uma comissão, desculpa, é um departamento de apoio, né? E ele remete as credenciais já com o QR Code do certificado digital. Mas para que isso surge? De que forma que isso surge? É justamente um primeiro movimento de apoio. É um movimento de acolhimento da OAB ao advogado em início de carreira. E é esse movimento que foi construído a partir de ideias que tínhamos nas reuniões ordinárias como essa, muito semelhantes às que o Eric realiza também, né? Por quê? Participar da comissão da Jovem Advocacia é totalmente livre, basta participar, basta entrar em contato com o Eric para participar eventualmente da reunião, para estar junto, para estar ali conversando, dando ideias. Esse movimento é muito importante. É a partir daí que nós fomos construindo várias ideias, é a partir daí que nós fomos construindo este projeto e tantos outros eventos inclusive, né, para que a gente possa promover network, troca de experiência, verificar áreas específicas, não tão somente áreas específicas clássicas, que a gente chama, mas também áreas específicas relacionadas às áreas de consultoria, setor extrajudicial e tantos outros que são necessários. A gente sempre pensa e se espelha em determinadas carreiras, a gente tem referências durante a faculdade, a gente tem referências durante a advocacia, e a OAB, dentro desse sistema, dentro desse entendimento, para mim, foi, né, uma grande referência. Eu digo que a advocacia, ao longo do tempo, e cada vez mais presente, mas para quem tem o seu escritório, para quem atua como advogado contratado, atua como advogado associado, atua como advogado sócio, enfim, ela é uma assistência diária. E eu costumo pensar, e aí vem aquelas frases, né, que são interessantes, elas fazem sentido em determinado momento e a gente acaba colocando no nosso dia a dia. Mas a insistência diária é muito importante. O que nos faz sair pela manhã de casa? O que nos faz sair da cama naquele dia, naquela manhã? É o que eu penso todo dia. Tanto eu, quanto o Eric, a doutora Sandra, o doutor Gabriel. Todos nós temos as mesmas circunstâncias. O fechamento do cliente, do contrato de honorários, sendo mais técnico falando agora, o fechamento do contrato de honorários, a apresentação de um caso. Como fazer diferente? É isso que, dentro da Comissão da Jovem Advocacia, nós tentamos transmitir. É uma experiência. Como eu aprendi a fazer uma apresentação de um caso? Eu vou ter acesso à cópia do expediente, se ele estiver em trâmite, no caso das ações penais, por exemplo, ou eu vou ter acesso aos documentos, no caso da ação trabalhista, ou eu vou ter acesso às provas da responsabilidade civil, e eu vou fazer aquele movimento da primeira consulta, do qual nós estimulamos efetivamente pela cobrança dessa consulta, né, para que seja avaliado tecnicamente a existência de um direito de ação, do ajuizamento de uma ação. E esses primeiros movimentos e técnicas de atendimento, essa é uma grande troca, né? Como que se faz? Eu estava conversando sobre isso com a presidente Bruna Razeira, presidente da nossa comissão. Como que a gente iniciava um atendimento específico? Como que tu traz o caso? Se tu vai trazer o relato do caso de alguma forma, e tu vai fazer uma exposição em PowerPoint do que pode acontecer em caso de ajuizamento, as provas que existem, o trâmite do expediente, o trâmite da ação, o tempo de duração do processo estimado, né, dentro das possibilidades, existência de recurso ou não, tudo isso nós vamos aprendendo ao longo do tempo. E é isso que a gente tenta demonstrar. Quando nós trouxemos advogados dentro do podcast da SEJA, que é coordenado pelo diretor Felipe Damian, dentro das palestras que antecedem as reuniões ordinárias, é justamente advogados e advogadas com experiência, de alguma forma, que possam transmitir algum tipo de novidade. Por isso que iniciamos, por exemplo, com a professora Simone Tassinari, que fez parte de um curso de iniciação totalmente gratuito. Hoje, quando tu recebe a credencial, isso está dentro do programa Primeiros Passos, tu tem acesso ao manual da Jovem Advocacia e tu tem acesso
ao curso de iniciação, que é totalmente gratuito. Lá fala sobre prerrogativas, lá fala sobre ética, lá fala sobre publicidade, regras de publicidade, inclusive em caso de publicidade irregular, como denunciar, né? E também outros movimentos relacionados a tempo estimado de trabalho e contrato de honorários, técnicas de sustentação oral e oratória, né, com grandes professores da URGS, professores da nossa escola superior, que são reconhecidos, né, nesse tema, né, que já estão quase na sua livre docência, de alguma forma, foram ali se dedicar, a partir de um convite da presidente Bruna Razeira e do presidente da OAB, presidente Leonardo Lamáquia, para que fosse fazer essa conversa. Esse curso teve muitos acessos, presidente Sandra, não só da advocacia que estava recebendo a credencial, porque nós temos o acesso aos dados, mas também da advocacia como um todo, para verificar como é o curso, de que forma que é o curso. E dentro daquelas primeiras reuniões tivemos relacionado ao dimensionamento do teu tempo, hora técnica de trabalho. Quanto tempo tu dedica para aquilo? Quanto tempo tu dedica do teu escritório para o envolvimento naquele caso, né? Tudo isso foi sendo trazido, tudo isso foi, de alguma forma, fez parte do nosso planejamento, e é o que eu gosto de conversar. Para quem me conhece um pouco, o Conan, por exemplo, o Eric, que a gente conversa rotineiramente sobre algum caso, sobre o que está acontecendo. Há pouco eu estava aqui, tem um colega que é o nosso secretário-geral da SEJA Passo Fundo, me ligou também para falar de um caso específico, porque a gente acaba conversando sobre os casos, a partir de uma troca, né? A partir de uma troca de conhecimento. Ele também opina nos meus e tudo mais, dentro realmente de um auxílio mútuo. E é isso que a nossa comissão trouxe, esse engajamento, né? Por isso que nós chegamos a mais de 80 comissões, por isso que nós chegamos, de alguma forma, à participação efetiva nos eventos estaduais, e fico muito feliz que vocês também façam parte dos eventos das subseções, como é o caso aqui. Mas eu digo que essa construção ela tem um alcance e ela tem esse movimento justamente dedicado para vocês, né? Então, se essa roda de conversa acontecer, de alguma forma, e a gente puder conversar sobre essas questões da advocacia, eu acho que a gente tem um tempo para isso. E é para isso que eu estou aqui hoje, para que a gente possa conversar, para conversar um pouco sobre a SEJA, mas a minha manifestação, de alguma forma, agora eu passo a palavra de novo ao mediador e a gente volta a conversar. Tá bem? Vamos lá. Agora eu sei. Doutor Marcos Pipe, vou utilizar aqui as palavras da presidente Bruna Razeira. A jovem advocacia não é só o futuro, a jovem advocacia também é o presente. E o doutor coloca muito bem isso, porque a jovem advocacia atuante que temos hoje no estado do Rio Grande do Sul se deve muito ao trabalho intenso da própria seccional. E a seccional, coordenada pelo doutor e pela doutora Bruna Razeira aqui, se mostra muito atuante nesse sentido. Quero parabenizá-los por essa atuação constante. Da mesma forma, passo a palavra à doutora presidente da subseção de Santa Rosa, para que também exponha os seus desafios de início de carreira e exponha principalmente a atuação da diretoria e a atuação da OAB frente ao incentivo e à aproximação do jovem advogado na subseção de Santa Rosa. Boa noite a todos. Meus cumprimentos em nome da OAB Subseção de Santa Rosa, ao nosso convidado, vice-presidente da Comissão Estadual da Jovem Advocacia, Dr. Marcos Pipe. Meus cumprimentos também ao nosso presidente da CJA, da Subseção de Santa Rosa, o Dr. Eric Soares, e a toda a equipe da CJA que planejou esse dia, que fez o convite, que trabalhou intensamente para que fosse possível esse nosso encontro. E também ao nosso mediador, Dr. Gabriel Hartmann. Meus cumprimentos também aos colegas que vieram de 13 de maio para nos prestigiar, ao nosso vice-presidente da subseção, Dr. René Carlos Schubert Júnior, a nossa major da Brigada Militar, sempre presente e nos apoiando e incentivando as atividades da OAB. E meus cumprimentos especiais a todos vocês, advogados e advogadas, que estão presentes aqui hoje.
Esse trabalho é um trabalho de construção de muitas mãos, assim como foi dito pelo Dr. Marcos Pipe. E a nossa diretoria, desde o início, com o convite feito ao presidente Eric e depois aos demais integrantes do grupo, tivemos depois a promoção de uma reunião aberta, onde foi possibilitado o ingresso de mais colegas que tinham o desejo de participar da comissão, que aqui se fazem presentes também. É sempre no sentido de apoiar, de incentivar os jovens advogados. Nós temos já uma tradição aqui na subseção de, a cada entrega de credencial, ela ser feita também por um padrinho. Nós temos o programa do apadrinhamento ao jovem advogado, que é uma construção também já de mais tempo, de outras gestões da Comissão da Jovem Advocacia Estadual, e que foi adotado aqui na nossa subseção, justamente porque nós temos a consciência de que, na advocacia, nós aprendemos uns com os outros. E o jovem advogado não é aquele jovem em idade, necessariamente. O jovem advogado é aquele que tem até 5 anos de inscrição na OAB. Então, nós podemos ter advogados, jovens advogados, dentro da instituição, mas que tenham mais idade. E nós sabemos, sim, que todos nós, daqui a pouco, se revisarmos a nossa história pessoal, temos advogados e profissionais de referência. E o doutor Gabriel me questionou a respeito da minha história pessoal. Sim, tive advogados com os quais eu aprendi e dos quais eu tenho muito boas recordações. E a advocacia, nós aperfeiçoamos ela todos os dias, quando nós a exercemos, quando nós nos relacionamos com os nossos constituintes, nos relacionamos nas instituições, nos órgãos públicos, porque nós estamos sempre pedindo, enquanto advogados. E tudo que nós pedimos transcende a nós mesmos. Nós estamos sempre representando alguém. E como instituição, uma instituição que tem mais de 90 anos de serviços prestados à sociedade, é que, quando nós lutamos por uma melhor prestação jurisdicional, nós estamos sempre beneficiando também a cidadania com o nosso trabalho. Mais do que só um conselho de classe que tem uma função privada, nós também exercemos uma função pública muito importante. Temos, então, diversas comissões aqui na nossa subseção, todas elas engajadas, envolvidas, e eu penso que o principal é isso, conseguirmos mobilizar, conseguirmos a presença de todos vocês e as contribuições de vocês nos eventos, porque eu sempre digo, quando nós temos advogados e advogadas reunidos com um propósito, surgem boas ideias, surgem proposições que nós conseguimos efetivamente mudar a vida, mudar a sociedade a partir disso, a partir desse trabalho. Quando nós nos reunimos lá no Colégio de Presidentes, nós levamos as proposições dos colegas das reuniões abertas, que nos trazem para a diretoria. Essas proposições são votadas pelo colegiado e, então, o nosso presidente estadual vai até o Tribunal de Justiça, vai até o Colégio Notarial, vai até a Corregedoria de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público, enfim, e apresenta as proposições da advocacia, e, a partir daí, nós conseguimos provimentos, resoluções, melhorias na prestação jurisdicional, na nossa atividade, e que também beneficiam a cidadania. Então, tudo isso, esse movimento todo, precisa do engajamento e da participação de todos vocês. E fico muito feliz que vocês tenham atendido o convite da subseção para estar aqui hoje, e esperamos, então, as dúvidas, esperamos realmente dialogar com vocês. A ideia não é ser um monólogo aqui, ou então ficarmos nós três debatendo aqui as questões. Quero cumprimentar também, não posso deixar essa oportunidade de referir e de cumprimentar a CJA estadual pelo trabalho que tem feito, porque a criação de todas essas comissões no Estado, ela se deve muito à inspiração que vocês provocam na Jovem Advocacia Estadual. De que forma? Com a presença. O doutor Marcos Pipe está hoje aqui, ele já esteve em Santo Ângelo na jornada, a doutora Bruna também está pelo interior do Estado, e o próprio doutor Leonardo tem dado esse exemplo para nós, de presença. Então, a advocacia hoje, ela está muito unida, e sempre que nós nos reunimos, surgem boas ideias e boas proposições. Então,
eu vou passar a palavra para o mediador e aguardamos, então, as contribuições de vocês. Reitero meus agradecimentos à diretoria da subseção de Santa Rosa, que tem apoiado constantemente a CJA em todos os trabalhos desenvolvidos, em todos os projetos propostos, e essa colaboração vem sendo significativa no desempenho do nosso trabalho. Muito obrigado, doutora Sandra, em nome de toda a diretoria. Da mesma forma, já passo a palavra também para o doutor Marcos, com 2 questionamentos muito iniciais aqui, e justamente no objetivo de que possa aqui abrir, talvez, a mais questionamentos. Doutor Marcos, qual foram, talvez, os seus maiores desafios no início da carreira? Desafios assim mais significativos que você possa aqui trazer, e de que forma nós, enquanto jovens advogados, podemos efetivamente fazer parte ou participar do programa Primeiros Passos? Há necessidade de uma inscrição? Há necessidade do desenvolvimento de algum formulário? De que forma isso é possível? Obrigado, Gabriel. Obrigado pelas palavras também, presidente Sandra Lameira. E quando a gente inicia falando aqui, a gente começa a ficar nervoso, né? Daí, quando eu sento aqui, eu já fico mais tranquilo agora. Quase que em outro clima, menos pressão também, mas a ideia era realmente conversar, e depois eu fico pensando na quantidade de coisas que eu podia ter dito e eu não disse. E aí depois a gente começa a refletir sobre o que deveria ter sido falado ou não. Mas eu queria aqui, né, fazer um cumprimento especial a alguns representantes que estão no cerimonial, já foram ditos aqui, que é a doutora Camila Palman, doutora Daiane Spett, doutora Valentina Carpenedo, doutora Miguel Willing, doutora Pietra Maicá e doutora Rafaela Fronza, que estavam no nosso cerimonial junto com o Willick também. Obrigado pela organização de vocês nesse evento, e quebra um pouco o cerimonial aqui, presidente Sandra, para falar esses nomes, justamente porque eu sei o quão difícil e o desafio que é, não difícil, mas é um desafio, né? Que é manter o grupo unido, manter a sua diretoria unida, manter dentro das suas tarefas, de alguma forma, alinhadas com os interesses de um grupo grande, né? Então, esse grupo ele merece o reconhecimento e a dedicação de vocês estarem nas reuniões e estarem na organização dos eventos de forma tão dedicada. Eu queria falar, quando a gente fala sobre desafios de carreira, né, Gabriel, que tu colocou, eu diria para vocês que o início da minha carreira foi pensando bastante sobre o que vocês devem ter pensado também. Como é que eu vou conseguir cliente? Né? Como é que eu vou conseguir na minha área de atuação? Era uma área de atuação totalmente especializada, né, dentro da minha área de formação. E eu sempre cuido para não ficar falando dos casos ou de algo relacionado a isso. Sempre cuido porque eu acho que quando a gente está nesse momento de representação, a gente cuida para falar das nossas áreas e tenta falar de uma forma mais geral. Mas quando a gente fala sobre... Eu não diria que é uma pergunta do milhão, porque eu acho que ela não vale tudo isso, ela é mais simples. Como conseguir clientes? Como que eu faço a originação de honorários dentro do meu escritório? Eu fico pensando em desafio. E conheci várias pessoas que iniciaram o escritório no mesmo momento que eu. Só que eu desejei fazer parte de um escritório. E ali fui acolhido, né, por um conselheiro seccional, um grande amigo, que é o professor Marcos Eberhardt, e que é um querido irmão. E a partir dali fui acolhido, mas eu também tinha que originar os clientes, né? Dentro da nossa estrutura de escritório, eu também deveria, né, fazer movimentos para ir montando a minha carteira de uma forma totalmente natural dentro de um escritório. E eu fiz um movimento eu falei das planilhas, né? Eu planilhei todo mundo que eu conhecia, né? E todo mundo que eu conhecia dentro do ambiente jurídico. Por quê? Eu acredito muito na parceria, acredito muito na estrutura de que as outras áreas vão confiar a minha atuação. E foi aí que eu coloquei o meu plano de negócio. O meu plano de negócio, que é justamente aquele plano que algumas faculdades têm na disciplina de empreendedorismo ou qualquer outra disciplina. Eu estou realmente de coração falando para vocês. Tem uma planilha que está até hoje em um pendrive, que eu tenho até medo porque o pendrive, às vezes, ele corrompe, né? E não tem mais o que fazer, simplesmente tu perde ele.
E eu tenho essa planilha com muito carinho de pessoas que naquele momento eu estava conversando, desde os momentos de estágio, desde os momentos de eventos, pessoas que eu conhecia que já eram advogados, e eu dizia de uma forma muito simples: vamos tomar um café. Quando tu vier aqui na minha região, vamos almoçar. Né? Justamente para falar um pouco sobre o escritório, para falar um pouco sobre a atuação, para falar um pouco sobre o processo, para falar um pouco sobre a atuação, e a partir disso gerar esse networking de parceria. Esse foi um desafio. Eu devo ter passado 2 a 3 meses dormindo mal. Mal. Porque eu sou extremamente ansioso. Né? Trato isso em análise, mas eu coloco para vocês que eu passei aquele primeiro momento até que em abril consegui o primeiro cliente. Aí eu passei a entender uma performance de reunião. Eu nunca tinha entrado em reunião de fechamento, né, de um contrato de honorários. E o cliente senta na tua frente e como é que é o primeiro approach? Como é que é a primeira conversa? Se ele fala primeiro, se sou eu que falo primeiro, de que forma que eu faço as perguntas, né? Hoje, de uma forma muito mais confortável, eu tenho o meu estilo, né? E não é o mais correto, mas não teria um correto, não teria um pleno, mas e tem algumas frases que eu coloco. O que te traz aqui? Né? O que tu, né? Como que eu posso te ajudar? E eu sempre tive um tratamento com o cliente, Gabriel, fugindo um pouco da pergunta, mas eu já volto. Um tratamento com o cliente de uma forma muito pessoal, de conhecer os motivos que aconteceu aquilo, de que forma, quem é a família, por que ele está ali, se ele tem filho, se ele não tem, se ele tem irmã, se ele não tem, por que isso aconteceu? Como é que a gente chegou até aqui? O que tu estava fazendo até aquele momento? Né? E aí as coisas foram acontecendo, e eu digo que de alguma forma Deus foi bom, seja uma parcela de sorte, uma parcela de alinhamento das estrelas, todas as religiões são permitidas nesse momento, que trouxeram, né, os primeiros casos da minha carreira. Mas eu digo para vocês, agora o meu escritório em uma nova roupagem é um desafio diário de reposicionamento. Como se reposicionar? Essa é a questão. Por quê? Porque nós estamos num ambiente totalmente digital. Né? A gente não pode deixar isso de lado. A OAB está vendo esse movimento. Mas de que forma nós vamos fazer isso? Se vamos fazer um movimento com Reels, movimento com postagens, com um story dizendo consulta grátis, eu acho que não. Eu acho que tem um caminho muito mais sério a ser percorrido ali, de uma produção de conteúdo séria, assim como sempre, de alguma forma, foi feito, mas agora de uma forma melhor comunicada, para que o artigo do Dr. Gabriel Hartmann sobre a área de especialidade dele realmente vincule, para que ele possa, de alguma forma, emitir opinião de forma técnica, de forma pública, mas não comentando ou postando a sua decisão favorável, perdoa que se alguém faz isso aqui, mas expondo. Por quê? Por que existem as regras éticas hoje dentro da OAB? Por que ainda permanecem uma limitação relacionada aí? Entro em alguns assuntos mais tenebrosos para alguns, mas eu não tenho problema nenhum em entrar neles. Mas a proteção ao patrocínio, ao anúncio pago, é justamente ao jovem advogado. Porque senão grandes escritórios vão dominar efetivamente os índices de pesquisa. Vão dominar. E esse cuidado da OAB que tem, em termos de, às vezes até termo de ajustamento de conduta com grandes escritórios, com aquelas empresas que começaram a vender serviços jurídicos relacionados a indenizações de passagem aérea, por exemplo. Ali teve uma atuação forte do Conselho Federal relacionado a isso. E aqui no Rio Grande do Sul, o presidente Leonardo Lamac é muito atento aos escritórios na nossa região metropolitana e tem a gente diz que sentinelas no Rio Grande do Sul avisando. Uma delas está aqui, a presidente Sandra Lameira, assistindo tudo o que acontece aqui. Uma breve conversa com ela, ela mostra os movimentos que ela fez para realmente trazer uma ideia de linear, para que todos partam do mesmo lugar, para que todos partam com a mesma possibilidade de angariar o cliente, para angariar os seus casos, enfim, dentro da atuação plena e da forma regular que deve acontecer. Quem vai atuar no previdenciário vai atuar de forma regular, quem vai atuar no trabalhista também, né, no criminal, no cível,
E esse é um caminho, né, dentro das regras, e eu digo, vale a pena. Né? A gente diz, dentro da caminhada, né, vale a pena andar na linha. É algo que eu digo, nos dá a capacidade de dizer que o outro está errado também. Né? E eu vi vários amigos, eu puxo a orelha mesmo. Né? Agora, segunda-feira, um amigo meu lançou uma história, querido amigo, está saindo agora, está iniciando uma nova carreira, está saindo de um escritório, iniciando uma nova carreira, lançou uma história dizendo consulta grátis. Ah, não. Aí mexeu comigo ali. Aí eu já chamei ele ali, já ligo. Quem me conhece sabe que eu não pergunto, odeio a pergunta, posso ligar? Cara, eu já li a mensagem, já poderia ter ligado. Daí eu, geralmente, quando eu leio, posso ligar, eu ligo. Ele disse, não, mas daí tu me avisava, eu me planejava. Eu digo, que isso? O que a gente vai ter que fazer? Vou agendar uma reunião com essa pessoa para ela me ligar. Mas, sobre desafio de carreira, não existe uma fórmula mágica, cada um tem a sua. Para muitos dá certo, para muitos merece reposicionamento. Mas tem uma frase, e eu acho que até o Cortella que fala isso, e nem sou um grande fã do Cortella, porque não consigo acompanhar, às vezes, algumas coisas, mas ele fala, antes os jogadores de futebol corriam 5 km por partida, nos índices de 2009 e 2010. O campo é o mesmo. As regras são quase as mesmas. E hoje os jogadores estão correndo de 11 a 13 quilômetros por partida. Alguma coisa mudou. O método mudou. Pequenos métodos. Ou, de alguma forma, relações estruturais dentro de um escritório de advocacia, que é o exemplo que eu quero dar. Mas a questão que eu coloco é de que forma que nós vamos pensar. Existem vários planos de negócio. Um que coloca, como é que está teu escritório daqui a 3 anos? Não quer fazer de escritório? Não fazer de carreira só, porque está trabalhando dentro do escritório, que é totalmente normal e natural. Vamos fazer 3 anos, vamos fazer 5 anos e coloca as cláusulas de 10 se desejar. Parece aquela coisa que alguns coaches se apropriaram, né? Mas o plano de negócio no ambiente da administração das ciências contábeis, para quem fez minimamente algumas cadeiras desse curso, ou até se formou nesse curso, sabe que está lá, as linhas estão lá, 3, 5, 10. Mas o que te diferencia do mercado? O que você se propõe a serem diferentes do mercado? Por que se esse cliente que pagou uma consulta aqui comigo agora foi no outro escritório, por que ele vai decidir por mim? Porque eu fui mais transparente, porque eu fui mais técnico, ou simplesmente porque ele confia mais dentro da técnica que eu trouxe? Né? Mas, de alguma forma, eu vou escolher uma área de atuação, algumas áreas de atuação, ou eu vou atuar com uma advocacia plena em todas as áreas. É uma escolha que vocês vão fazer. E está tudo certo, está tudo bem. Vocês têm que fazer o que efetivamente vocês se sentem bem e de manhã cheguem no escritório e saem por volta das 22h30. Não, estou brincando, mas né, trabalhem 24 horas por dia. Né? Muitas vezes cheguei em casos do meu escritório, na época em que me deparei no primeiro, eu fico olhando aqui o relógio, fico pensando, meu Deus, o Gabriel vai me matar. Mas a gente tem casos em que, por exemplo, um mandado de segurança, especificamente, como é que eu ia fazer? Ah, mas o mandado de segurança tem o modelo. Não, é um mandado de segurança específico, de uma matéria muito específica. Eu tive que baixar a cabeça, e naquela época se fazia, eu não sou velho, foi até agora há pouco, o protocolo do mandado de segurança era no PPE, no portal do processo eletrônico, não era no EPROC. E o mandado de segurança, lembra dos documentos, tinham que ser até 2 megas. Hoje no EPROC tu carrega 100 megas. Né? E aí, quando tu tinha um arquivo PDF muito pesado, porque tu digitalizou no teu celular, por exemplo, ele não entrava. Aí tu tinha que ir lá no divisor de PDF. Justiça de Santa Catarina tinha um bom divisor de PDF, e aí tu baixava no INRAR, lançava lá. Mas olha só, a gente virava técnico em informática, e está tudo certo. Mas eu digo para vocês, quem viveu isso, eu sei porque o ajuizamento das ações cíveis por um tempo ficou no PPE também, o agravo de instrumento era no PPE também, então vocês viveram muito mais do que eu. Mas eu digo para vocês, quando a gente fala de carreira, é um mundo. Eu acho que cada um de vocês aqui tem uma opinião. E quando a gente fala de PPP, como participar do programa Primeiros Passos? Bom, ele está disponível, ele está no site da OAB e ele possui um WhatsApp, que tem uma colaboradora da OAB diariamente respondendo a esse WhatsApp em relação às dúvidas de cada benefício.
é um card virtual, vocês podem escolher o benefício e ele vai encaminhar para uma página. Não é necessário inscrição, não é necessária inscrição, ou pode acontecer de algum benefício já ter expirado, porque você já tem mais um tempo de credencial, por exemplo. Mas o curso de iniciação está disponível, o manual da Jovem Advocacia está disponível, né, o podcast da SEJA está disponível, todos os eventos a gente busca que eles sejam gratuitos também. E também estes novos benefícios da segunda fase, eles alcançam os 5 anos também. Então, muito provavelmente, vocês também têm acesso. A primeira fase também tem alguns. Basta dar uma conversada com a nossa colaboradora e ela manda o link, ou ela, a partir dali vocês já conseguem evoluir, né, para outra parte, para que vocês possam fazer uso, né, desses benefícios. Mas ele está lá, está disponível. O Eric também tem todas as informações. Por favor. Sim, é vedado prometer resultado e também tem um outro sentido, não divulgar a decisão para não expor o teu constituinte. O teu constituinte confia em ti. Ele te outorgou uma procuração para você atuar na sua defesa, defendendo seus interesses, e ele não te autoriza, e nem a OAB autoriza, a expor esse teu constituinte. Então, a denúncia ela pode ser feita para a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional. Existe no site da OAB estadual, na aba da Cefep, então, um campo para fazer a sua denúncia. Vocês também podem encaminhar para a OAB. Eu recebo denúncias no meu WhatsApp, né, particular, de colegas, às vezes denunciando colegas com uma publicidade irregular, e nós atuamos aí no campo da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional. Porque quando você recebe, digamos, uma denúncia de uma publicidade em rádio, é uma violação literal ao regramento, ao nosso Código de Ética e Disciplina, ao nosso Estatuto. Então, a partir daí, eu encaminho para a Cefep, para análise e providências. O que eles fazem na Cefep? Notificam, então, o colega para acessar imediatamente essa publicidade e também, então, o colega tem o prazo de 15 dias para se manifestar a respeito. Então, assim, vocês podem fazer a denúncia diretamente e, muitas vezes, essa publicidade irregular ela está divulgada na internet, no Instagram, de forma que é fácil, então, comprovar essa irregularidade. Então, trabalhamos no campo de atuação da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional. A ideia não era complementar, mas quando a gente fala isso tem ficado cada vez mais recorrente. Era recorrente, apareceu no Facebook uma época, hoje já está no Instagram, às vezes está aparecendo até no TikTok ainda que eu não tenho. Mas eu não tenho porque eu faço parte daquele grupo viciado no Reels ali, sabe? É capaz de eu ficar, acho que a tarde inteira rodando aquela página lá, eu tenho que desinstalar aquela coisa, né? É realidade nua e crua. Mas, brincadeiras à parte, quando a gente fala sobre resultado, a promessa de resultado, é porque por trás dele realmente tem uma ideia, a exposição de um resultado, ele está próximo ao conceito de promessa de resultado. Quando a gente fala sobre a denúncia, a presidente Sandra ela tem uma atuação muito ostensiva nisso, né? Eu sou testemunha do trabalho dela em relação a isso. Mas vocês também podem fazer por conta. O canal de denúncia está ativo, como ela referiu, mas tem uma questão. A gente sabe que o Código de Ética diz que a denúncia não pode ser anônima. Mas a Comissão de Fiscalização, desde a gestão Leonardo Lamac, ela se dispõe, ao momento que tu lança o link, ele te permite lançar a denúncia anônima. E quem vai ser o denunciante vai ser a comissão. Mas ele vai ter que acessar e estar ali disponível.
né? Porque ele vai visualizar o link, ele vai clicar e o denunciante vai ser o ex-ofício, que a gente chama, né? Que é quando a OAB direciona a fiscalização. Mas existe também o caminho aqui da OAB Santa Rosa, né? Eu só estou querendo desafogar um pouco o WhatsApp da presidente Sandra Lameira, que eu acho que é bastante concorrido, tenho certeza disso, mas bastante concorrido também em relação ao trabalho, não só a fiscalização, é importante dizer. Mas eu digo, nós temos uma CEFEP muito atuante, uma CEFEP muito forte, formada por advogados e também por advogados voluntários, membros, que emitem parecer, sempre com a função primeiro pedagógica, mas se for sistemática, se ela for de alguma forma organizada, se ela for patrocinada, se ela for estruturada para dominar, por exemplo, a gente sabe, quem lidou com o tráfego pago minimamente sabe que dá para dominar uma região, né? Dá para dominar um bairro, se quiser, para direcionar a publicidade para pesquisa naquele ponto. Pesquisou sobre ninguém pesquisa responsabilidade civil, né? Mas pesquisa como processar o meu chefe. Aí vai participar lá 3, 4 sites, aí tu vai clicar no site São Paulo, Goiás, é ostensivo, né? Realmente teve muito dinheiro investido naquele lead, para quem foi, né, 50, 60 reais, às vezes, ou até muito mais caro se qualificado. Mas, enfim, só complementando, acabei falando demais no tempo. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Também a doutora Sandra, se puder ajudar. Para quem está começando, é melhor nichar o ramo ou ser generalista? Te agradeço a pergunta. Vou passar para ti, que eu entrei na tua pergunta. Bem, eu entendo que a nossa profissão, nós temos que nos sentir bem e fazendo o que nós nos propomos a fazer. Então, vamos lá. Falar um pouco da minha experiência pessoal. Sempre atuei tradicionalmente na área civil. Em um dado momento da minha vida, foi me desafiado iniciar uma outra área, né? Área trabalhista. E então, passei a estudar, a me desafiar. Isso vai acontecer com vocês também. Às vezes, na graduação, vocês vão ter a ideia de uma área em específico. Só que as oportunidades de trabalho, depois de formados ou depois de prestar o compromisso, depois de advogados habilitados, surgiram em outra área, que talvez não é aquela que vocês teriam mais interesse, afinidade, ou até aquela que vocês se especializaram. Então, eu entendo que isso é muito particular, né? Você, daqui a pouco, se propor a atuar em mais de uma área, ou então se especializar em determinada área. E sobre essa questão de desafios, o doutor Marcos Pipe falou lá no início como ter clientes. E eu diria que vem uma outra segunda pergunta logo depois dessa: como estabelecer honorários? Como cobrar pelo meu trabalho? Isso também é algo que lá no início é uma dúvida e que nós levamos, às vezes, meses, anos, vamos tendo experiências e vamos vendo que, às vezes, nós estabelecemos honorários num valor inferior ou muito aquém do nosso envolvimento e nos damos conta de que, daqui a pouco, aquela ação, aquele trabalho não está rendendo como deveria e, às vezes, nós pensamos até que vamos propor, daqui a pouco, honorários num valor maior e vamos perder aquele cliente por conta disso. Com o tempo, e uma vez um advogado mais experiente também me falou isso, que o cliente, quando ele te procura, o teu constituinte, ele precisa entender o envolvimento que você vai ter naquela demanda, naquele trabalho. Quando você fala para ele numa linguagem que ele entenda os passos, né? Mais ou menos quantas audiências vai ter, esse processo pode ser que tenha uma perícia, eu vou atuar em primeiro e segundo graus de jurisdição, a minha proposta de honorários é esta. E você conhece o teu cliente porque você sabe qual é o trabalho dele, né? Mais ou menos, imagina qual a capacidade financeira dele na hora de você propor também os teus honorários. Então, tudo isso são questões que dependem de uma conversa, assim, uma conversa pessoal com o teu constituinte. Então, acho que, logo depois daquela
indagação, né? Como ter clientes é como valorizar o meu trabalho, como cobrar pelo meu trabalho. E nós tivemos recentemente uma experiência numa das comarcas da nossa subseção, que os advogados, então, me pediram para a gente fazer uma reunião a respeito de cobrança de consultas. Eu preciso referir para vocês, talvez nem todos participaram de uma assembleia que nós tivemos em 2019, onde nós estabelecemos aqui e aprovamos um valor mínimo, né, de consultas que tem sido sugerido pela OAB. E, então, na comarca, os colegas contaram suas experiências e, por isso, é muito bom nós promovermos encontros e falarmos sobre esses assuntos. Porque o colega, então, alguns colegas cobravam consulta, outros não, e o colega que cobrava consulta, eu perguntei a ele, você voltaria atrás? Conforme a tua experiência de um ano cobrando consultas, você iria retroceder? E ele disse, de maneira alguma. Porque, na minha experiência, eu percebi que, se eu não remunerar esse tempo de atendimento, de consulta, eu posso estar trabalhando numa petição de um outro processo já existente que já está me rendendo. Então, assim, são colocações, são ideias que os colegas falam nas reuniões e nas nossas conversas, nas nossas atividades, que são importantes compartilhar com vocês também. Então, isso tudo faz parte da nossa profissão, faz parte dos desafios do início da carreira. E por que não, se nós temos talvez uma caminhada um pouco maior, a gente compartilhar isso tudo? E eu gostaria de perguntar, não sou a mediadora, mas eu me lembrei do programa Primeiros Passos da segunda fase agora, que tem a mentoria também. E eu gostaria, então, que o Dr. Marcos Pipe falasse um pouco para nós a respeito da mentoria. Obrigado, presidente Sandra. A mentoria, ela foi um edital que nós lançamos de um projeto piloto. A primeira edição, né, foi disparada para todo o estado e ela tinha 20 vagas para a região metropolitana, que é chamada Grande Porto Alegre, e 20 para o interior. Essas inscrições nós fechamos, né, a data, agora no dia 12 de novembro, e agora estamos na seleção dos mentores. Né, e nós já temos os futuros mentorados ali, né, e vai ter uma prévia seleção, porque foi um número grande de inscritos, e já ficam engatilhados para a segunda edição. Esse movimento de mentoria, ele tem uma técnica por dentro, né, e aí nós trouxemos um grupo de trabalho, Diretoria de Assuntos Acadêmicos, com a nossa secretária Alice Pituco, o diretor de Assuntos Acadêmicos também, o Gabriel Ramester, e a diretora de Assuntos Sociais, Pauliane, junto com a presidente Bruna Razeira e a mim, que a gente verificou sistemas de mentoria que já existem no Rio Grande do Sul, em São Paulo, que é aquele acompanhamento de um advogado, de alguma forma, uma advogada mais experiente. Mas não mais experiente em termos de anos, não é para dar aquela ideia de um advogado extremamente experiente que seja inalcançável, algo nesse sentido. Não, é aquele primeiro momento de que o mentor possa explicar como deu os seus primeiros passos, a maneira como ele realiza o atendimento, a maneira como ele precifica honorários, a maneira como ele estabelece o controle de prazos internos, a maneira como ele lida na gestão de alguma crise de algum cliente, se trata de urgência, né? E a ideia da mentoria é isso, conforme as suas áreas de atuação. Aí tinha que preencher a sua área de atuação e tudo mais. Mas realmente faz parte da segunda fase, a mentoria da Jovem Advocacia. Ela inicia nesse projeto piloto, né? Realmente é desafiador pelo fato de ter mais de 40 circulando, né? Tanto mentores, mentorados, enfim. Então, eles precisam e eles fazem um acompanhamento ali por um período, né? E nós vamos trazer isso. Essas oficinas, os editais já estavam disponíveis para que a gente possa trazer. Eu gostei muito do apadrinhamento, eu lembro desse projeto, né, esse apadrinhamento. Vocês terem uma ideia, aqui, quando nós mantemos uma entrega de credenciais aqui em Santa Rosa, em Porto Alegre nós temos uma média de 80 a 130 credenciados. Né, eu fiquei pensando dos padrinhos de 130 ali mas eu digo, é o mundo acontecendo. Por que acontece isso? Né? Por que nós temos 130 credenciados, às vezes, numa cerimônia? 130, não, acho que não chegamos a esse número, 80 credenciados em cada cerimônia. São os cursos de direito. Né? São os cursos de direito, é a exigência da prova da ordem, né? E o presidente Leonardo exige, de alguma forma, mantém o entendimento também de Cláudio Lamáquia, né? Que é justamente
que o parecer da OAB a respeito dos cursos de direito tenha força vinculante, né, para que os cursos de direito sejam melhor fiscalizados pelo MEC. Né, então, todo esse caminho. E também em relação à exigência da prova da ordem, né, ao longo do tempo, que ela possa se atualizar, para que ela possa, de alguma forma, se tornar sempre, de alguma forma, com um grau de exigência que realmente tenha previsão da capacidade daquele advogado, daquela advogada, se assim passa na prova. Mas eu só vou complementar porque também teve uma pergunta, essa pergunta entre nichar. Entre nichar, e obrigado pela tua pergunta, ou ter uma atuação mais ampla, é algo que a gente pensa o tempo todo. Não sei se tu está hoje nessa situação de reflexão ou se tu está plenamente definido com as tuas áreas. Eu tomei uma decisão. Acredito que a presidente Lameira já tenha pensado sobre isso. E hoje, pelo que eu pude entender, tu tem uma área de atuação específica, em pelo menos 2 áreas. Pelo menos 2, né? Eu acho que no momento em que tu nicha, o teu atendimento se torna altamente especializado. Mas no momento que tu torna a tua advocacia mais ampla, tu pode, por óbvio, ter mais casos no teu escritório. A avaliação que eu te sugiro fazer e sugiro para as pessoas é se vale a pena ter parceiros fixos. Ou se vale a pena ele cooptar aqueles casos, né, dentro aqui cooptar no sentido estratégico do negócio, né, da estrutura pensando o escritório de advocacia como um negócio, que nós tratamos dessa forma. É justamente tu pensar, vale a pena levar para parceiro que eu confio, parceiro que vai me dar monitoramento, parceiro que vai me trazer o atendimento como eu atendo o meu cliente, faz sentido. Eu me sinto bem atuando pelo menos em 4 áreas, então eu vou continuar. É como a presidente Sandra colocou. Eu me sinto bem, é uma questão de que eu me sinto confiante, eu tenho plena capacidade técnica, está bem. Né? Ou eu monto meu escritório de alguma forma com grandes parceiros que se tornam sócios, amigos, e a partir disso a gente monta uma estrutura maior. Né? Ou a gente diz que tu vai montar uma estrutura dentro de uma área de atuação, aí o pessoal diz, mas tu acha que aqui faz sentido? Tu acha que aqui na minha região, em Camaquã, faz sentido eu ter essa área de atuação específica? Eu acho que tem que, de alguma forma, tentar. Né? Tem que, como eu disse, produz de alguma forma tecnicamente o teu material, de alguma forma te posiciona à frente dos demais colegas dentro da tua área de atuação, te posiciona e te coloca à disposição para parceria. É isso. Né? Eu não conheço outro caminho. Existem amigos meus que têm outros, que estão com escritórios muito bons, né? Escritórios excelentes, né? E que tomaram uma decisão há 5 anos atrás de planejar o seu negócio daquela forma. Né? E hoje são o meu espelho para que eu possa reposicionar o meu escritório, pensar o meu escritório, né? E de pessoas que tomaram essa decisão. Aqueles que nicharam também tem uns muito felizes, tem outros mais tristes, outros indo se confessar para o amigo e dizer estou atuando no civil, estou atuando no trabalhista, gostei, ou o cara dizendo assim, eu conheci, por exemplo, o direito imobiliário e não saio de lá. Né? Existe, eles fazem, amigos, amigas, né? Sou apaixonado por direito de família. E descobri que, isso é um exemplo, né? Que eu digo que eu admiro muito o advogado de direito de família, a advogada de direito de família, porque eu acho que esse é o que mexe com uma dor muito forte. Tem aqueles que lidam com a liberdade também, mas o direito de família, a guarda entre crianças, a regulamentação é muita capacidade. Eu admiro de coração mesmo, porque às vezes quando eu digo a amigas que atuam no direito de família, começa a se aproximar o feriado, meu Deus do céu, aí começam os pedidos de regulamentação. Eu admiro muito esse trabalho, porque realmente é de um atendimento muito próximo, pessoalizado, é olho no olho, né? Mas, enfim, essa foi a minha contribuição. Obrigado. Doutor Marcos, muito obrigado. Doutora Sandra, muito obrigado pelas contribuições. Em razão do horário, teremos que encerrar esse bate-papo, mas de forma alguma iremos encerrar o evento, até porque o doutor Marcos aqui permanecerá, a doutora Sandra aqui permanecerá, até para que todos os jovens advogados possam ter esse momento de troca. Gostaria de verificar com o doutor Marcos, com a doutora Sandra, se ainda tem alguma fala final, se algum agradecimento final desse evento. Eu
eu te vejo aqui do meu lado, fico preocupado. Então, eu vou ser muito breve. Eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Espero encontrá-los sempre nos eventos da OAB, nos eventos da Comissão da Jovem Advocacia. O meu telefone, o nosso WhatsApp, a nossa comissão, ela está disponível no CJ_RS. É só nos chamar. A gente está ali para tirar dúvida, para conversar, para trocar ideia, para receber ideia, para receber eventual crítica também, faz parte, estou disponível e vamos conversar. Obrigado, Eric. Obrigado, presidente Sandra Lameira e todos vocês que estão aqui hoje, Gabriel, presidente Eric, que realmente fez esse evento acontecer com a sua comissão, e realmente agradeço de coração. Era essa a minha manifestação. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Também gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcos Pipe, nosso convidado, de toda a equipe, então, da CJA, que trabalhou nesse evento, na pessoa do nosso presidente, Dr. Eric Soares. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial também à Nathalie, nossa secretária da subseção, que está aqui também. Nathalie, isso aí, te agradecer por todo o trabalho que tu tens feito lá na subseção, apoiando a diretoria, o nosso conselho subseccional, as comissões, pela tua dedicação de sempre, Nathalie. Muito obrigada. E a todos vocês, colegas, esperamos, então, realizar mais eventos, promover mais encontros, porque, assim como o Dr. Marcos Pipe nos falou, nos relembrou, e como nós todos sentimos, a nossa profissão ela está se transformando, e se a OAB não promover os encontros, nós acabamos não nos vendo e não trocando ideias e não conversando. E a única forma de nós nos mantermos fortes, mobilizados, é estarmos juntos. Então, muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada pela roda de conversa de vocês três, que estava muito boa. E, nesse momento, então, eu convido o Dr. Eric, na presença, como presidente da comissão, para entregar um mimo para o nosso convidado, em nome de toda a CJA. E, com isso, encerramos esse evento tão especial. Agradecemos a todos presentes, em especial ao nosso painelista, o Dr. Marcos Pipe, o qual abrilhantou de forma espetacular o nosso evento com a sua participação. Também nos colocamos à disposição e esperamos ter a alegria de recebê-lo em outras oportunidades. Uma boa noite a todos.